Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. A igreja está feliz hoje, né? Alguns estão tristes, mas a grande maioria está feliz, né? 6 vezes mais feliz, às vezes, né, Emerson? Meus irmãos, eu gostaria de conversar com os irmãos hoje. Inclusive, eu vejo que a maioria da igreja, acho que quase todas, são já membros da igreja, são pessoas crentes, né? Então, eu acho que esse assunto é bem importante. Gostaria de falar com os irmãos sobre a prática das virtudes cristãs. Será que você tem praticado as virtudes cristãs que são a sua vida? Então, se você não tem praticado ou tem vontade de praticar, hoje nós estaremos conversando um pouco sobre isso. E para nós conversarmos, nós temos que iniciar no manual de vida cristã principal, que se chama a Bíblia. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias, ou se não tiverem trazido as Bíblias de forma digital, física, e acompanhem no telão a passagem que nós vamos ler na segunda carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos 5 ao versículo 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos 5 ao 10. Essa é uma epístola universal, não é uma carta dirigida apenas a uma igreja, mas é uma carta dirigida a várias igrejas, como hoje também é dirigida para nós. E como Pedro escreve ali para a igreja, ele escreve para quem? Para os crentes. Então, vamos ler a partir do versículo 5. Como eu estou vendo os irmãos aí assim, acabaram de louvar, acabaram de estar em comunhão com o Senhor, eu peço que os irmãos fiquem de pé nessa noite. E gostaria de fazer com os irmãos, como eu sempre gosto de ouvir a voz dos irmãos, gosto de ouvir os irmãos falarem. Vamos fazer uma leitura de forma responsiva. Eu vou ler um versículo, os irmãos leem o subsequente. Amém? Então, versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé e acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude, o conhecimento. E a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, o amor. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Amém? Podemos sentar, irmãos. Nós acabamos de estar aqui lendo a passagem bíblica, a passagem que é o quê? A suprema revelação daquilo que Deus tem para as nossas vidas e o que Deus quer para cada um de nós. Muitas vezes nós vamos atrás de revelação, atrás de profeta falando, mas esquecemos de buscar o quê? Na Bíblia. Que a Bíblia é a revelação suprema, aquela que sobrepõe a qualquer coisa é a palavra de Deus. E essa palavra, o que ela nos ensina? Ensina sobre o que a palavra nos ensina sobre a salvação. A salvação é o quê? É um dom gratuito concedido pela graça, mediante o quê? Mediante a fé. E mesmo que nós não sejamos salvos por mérito e por obras, ou por justiça própria, nós não somos salvos por nada que nós possamos fazer, não existe nada que você possa fazer sozinho da sua força que lhe dê a salvação, nem penitência, nem oferta, nem esforço vão que vai lhe dar a salvação. Ela é dada somente o quê? Concedida pela graça do Senhor e mediante a fé. Porque ela nos dá o quê? Exclusivamente pela obra redentora de Cristo na cruz. Entretanto, essa mesma palavra
onde nós encontramos tudo isso, ela também nos mostra o quê? Nos mostra que a fé que nos traz a salvação, a mesma fé que nos traz a salvação, ela não é uma fé estagnada, ela não é uma fé parada, ela não é uma fé passiva, uma fé improdutiva. Ela é viva, dinâmica e transformadora. A nossa fé ela tem que estar em ação. E nós vamos ver nesta noite aqui 5 pontos para que nós venhamos colocar a nossa fé em ação baseada nesta palavra. Quando Pedro escreve essa segunda carta universal, ele está escrevendo, como eu já falei no início, está escrevendo aos crentes que já haviam recebido a fé preciosa em Cristo. Pessoas que já eram salvas, já haviam sido alcançadas pela graça, mas ainda assim, Pedro está o quê? Os exortando com firmeza, chamando para uma vida de crescimento espiritual contínuo. Como ele fala aqui, e vós também, empregando toda a diligência. Essa expressão que nós lemos no início do nosso texto, ela quer dizer o quê? Ela revela que a vida cristã exige responsabilidade e exige o quê? Compromisso espiritual e perseverança. Muitas vezes a gente chega, já vou à igreja ao domingo, já louvo, já leio a palavra, já estou salvo. Posso passar a semana toda fazendo o que quiser, porque Cristo morreu na cruz por mim, já me perdoou de todos os pecados e eu não preciso fazer mais nada. Nós vamos ver que não é somente isso. Como acabei de dizer, a vida cristã exige responsabilidade espiritual, compromisso espiritual e perseverança. E nós vamos ver 5 pontos hoje, dentro da palavra, que nos mostram isso. Primeiro ponto, vamos ver aqui na nossa fé, uma fé que tem que estar em movimento. A fé como fundamento da vida cristã. Continuando na mesma passagem. Hoje vamos trabalhar em cima destes versículos aqui, lá em 2 Pedro 1 e 5. O que o versículo 5 nos diz? E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Olha bem o que a palavra diz. Pondo a diligência, pondo o quê? Pondo rapidez, pondo força. Acrescentai a vossa fé. Quer dizer, ele fala a pessoas que já têm fé. Então ele pede para ser acrescentado na fé a virtude e acrescentar, além da virtude, juntamente à virtude, o conhecimento. Nós vimos aqui Pedro falando que tudo inicia o quê? Pela fé. É a primeira coisa que ele diz. E ele diz o quê? Acrescentai ao quê? A fé. O alicerce da vida cristã se chama fé. Porque nós fomos o quê? Reconciliados, justificados por Deus e feitos novas criaturas em Cristo. Quando nós vamos lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, o que ele nos diz? Sem fé é impossível o quê? Então, nós vemos que a fé é o alicerce, é a base da nossa vida. No entanto, nós continuamos vendo aqui no que Pedro fala, o quê? Que a fé não deve ser entendida como um ponto que de chegada. O alicerce é o final. O que o alicerce é numa casa? Começo. Muitas vezes as pessoas acham que a fé é um ponto final. Eu fui, alcancei, agora eu tenho a fé, agora pronto, estou 100% na palavra. Mas a fé, ela é o início. Como alicerce, ela é o início. E o alicerce bem feito, ele aguenta o quê? Um peso grande. Aí o pessoal olha assim, pastor, o seu alicerce deve ser bom, porque o seu é pesado, né? Mas eu já fui magro um dia. Cadê o pastor? O pastor não está aqui, o alicerce dele já está fraco, muitos anos, né? Então, meus irmãos, continuando.
Como acabei de falar, a fé é o quê? É o nosso quê? Ponto de partida. A mesma fé que nos salva é a fé que nos impulsiona o quê? Para um crescimento espiritual. E uma fé que não cresce, ela se torna o quê? Ela se torna frágil. E uma fé frágil, acabamos de falar do alicerce, ela não consegue sustentar uma vida cristã firme. Muitas vezes, muitas pessoas caem novamente porque não conseguem fazer um alicerce forte. Não conseguem fazer uma base de fé forte. E sem uma base de fé, como acabamos de falar, o exemplo de uma casa, sem um alicerce forte, a casa cai. E depende também muito do solo onde essa casa está. Cada tipo de solo existe um alicerce diferente. Então, meus irmãos, nós temos que ter o quê? Uma fé o quê? Que cresça e uma fé robusta, uma fé forte, para que possamos o quê? Estar preparados para termos uma vida cristã firme. Nós não somos salvos, como acabei de falar, pelas obras. Prestem bem atenção. Acabei de falar no início. Nós não vamos ser salvos pelas nossas obras, mas nós somos salvos, o quê? Para as boas obras. Você não é salvo pelas suas obras, mas você é salvo para as boas obras. E quais são as boas obras? Quando nós vamos lá no dicionário cristão e vemos o significado de boas obras, estou falando de significado bíblico. Às vezes tem pessoas que acham que boas obras são coisas boas para si, são outras coisas. Mas quando nós vamos no significado bíblico, o que são as boas obras? São atos práticos de amor e serviço, frutos do Espírito. Então, você tendo um bom alicerce, tendo uma vida cristã firme, você está preparado para receber na sua vida e também para praticar na vida dos outros as boas obras. A receber o quê? O fruto do Espírito. E quando nós estamos preparados para as boas obras, nós o quê? Nós ardemos na vontade de Deus. Então, você tem que ter como base a fé. É a primeira base para a sua vida cristã. É a fé. Às vezes é difícil. Não vou dizer para você que é fácil. Às vezes a gente passa por grandes provações que põem até a nossa fé em prova. Mas persevere, porque a nossa recompensa muitas vezes não está aqui, mas está com o Senhor nos céus. Amém? Segundo ponto. Esse ponto é ponto importante, nós vamos trabalhar bem dentro dele. O desenvolvimento da fé por meio das virtudes cristãs. Nós aprendemos que a fé é o alicerce. Agora nós vamos aprender como desenvolver essa fé. Como é se desenvolver, como criar um bom alicerce para nós termos uma vida firme, para que esse alicerce aguente, todo o peso de uma vida firme e grande com Cristo. Continuando lá no texto de 2 Pedro, capítulo 1, 12 versículos 6 e 7, que diz o seguinte: e ao conhecimento, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, o amor. Você viu que está sendo adicionado. Você está adicionando virtudes e qualidades à sua fé. Aqui Pedro está nos apresentando o quê? Uma sequência espiritual que nos revela o processo do crescimento cristão. Se você quer crescer como cristão, é só ler a Bíblia. Aqui Pedro apresenta o passo a passo. Aí você ainda vem dizer, mas é difícil. É só ler, é só praticar.
Você não sai todo dia para a academia 5 horas da manhã para malhar? Para praticar um exercício? Tem gente que vai, tem uns que são meio parados da malhação, 5 horas. Eu não faço isso não, eu fico cansado só de falar. Mas tem gente que está 5 horas da manhã lá na academia, levantando peso, Aí se olha no espelho, você... Né, Fernando? Porque, né, Fernando, porque ele está aqui na frente para confirmar. Não estou dizendo que ele faz isso. Né? Só porque o rapaz é mais forte, né? Sabe que ele vai ver que ele come bem, ele é bem alimentado. Tomou biotônico Fontoura quando era criança e ficou grande. A avó dele cuidava bem dele e ele ficou bem. Né? Aí vocês estão rindo porque pensam... Né, Josué? Se eu falar para Josué, ninguém vai rir. Josué é o físico do cara aí. Né, Josué? Olha aí. Pessoal maldoso, hein? Irmão, vamos ver aqui a qualidade cristã, hein? Então, Pedro aqui está nos apresentando o quê? Uma sequência espiritual, para nós termos o quê? Um processo de crescimento cristão. Ele nos ensina que a nossa fé, nós devemos o quê? Acrescentar a nossa fé? Virtude. E o que é virtude? Você sabe o que é virtude? A virtude que fala aqui é o quê? É uma excelência moral, é um caráter aprovado, uma vida coerente com o evangelho que nós professamos. Tem pessoas que vêm à igreja, cantam, louvam, mas não têm uma vida coerente com a fé que professa. E a virtude é tudo isso. Caráter aprovado, uma vida coerente com o evangelho que professa. A verdadeira fé se expressa para uma conduta digna diante de Deus e dos homens. Tem gente que não pode ver uma musicazinha mais animada que já começa a sapacotear os pés. Eu já vi crente dançando por aí, mas não tem nada a ver, cada um é com Deus, né? Com o pastor, depois resolve com eles. Eu? Dizer o quê? Continuando, meus irmãos. Acabamos de falar o quê? Falamos que foi acrescentado o quê? A virtude. E a virtude, nós devemos acrescentar o quê juntamente com a virtude? Acrescentar o quê? O conhecimento. E quando a Bíblia fala, quando Pedro está falando aqui de conhecimento, ele não fala apenas de um conhecimento intelectual. Mas a gente fala o quê? Num conhecimento espiritual fundamentado na palavra de Deus. Todo o fundamento da vida cristã está na Bíblia. Muitas vezes eu conheço muitos crentes, inclusive, que são assim, que são pessoas que são crentes e começam a ler livros. Evangelho de um escritor A, escritor B, e cada um tem uma visão, e um diz isso, e um diz aquilo, e a pessoa termina ficando em dúvida como é que ela deve agir. Meu irmão, se você está em dúvida, qualquer coisa, você quer ler uma coisa, leia a Bíblia. Se você quer que Deus fale com você, leia a Bíblia. Às vezes você fala, Deus se calou, Deus não fala comigo. Você abriu a Bíblia? É aí que Deus fala. Então, continuando falando do conhecimento. Conhecimento espiritual é fundamentado na palavra de Deus. Existe muito cristão, meus irmãos, que vive o quê? Apenas de experiência emocional. Vai naquelas igrejas que só falam aquilo que o povo quer ouvir. Inclusive, vou falar uma coisa para vocês. Como o pastor Josafá também, pastor, a gente tem acesso a outras situações, né? E tem pastor dando curso de como emocionar a igreja. Sabia disso? Existe um trabalho feito todo psicológico, onde se reduz a luz, se bota um fundo musical, né?
Não é brincadeira não, meus irmãos. E você fala, e você dá o efeito ali na mesa de som na voz, e a voz fica mais envolvente, e você envolve a igreja, e todo mundo está chorando, e quando termina o culto, às vezes não passa da porta, a emoção já passou, já começa a semana. Então, meus irmãos, você tem o quê? Tem que deixar de ter experiência emocional. Você tem que viver da verdade, o que não é nos revelado nas Escrituras. Conhecimento bíblico, preste bem atenção, conhecimento bíblico protege o crente do erro e vai fortalecer a sua fé. Não é a palavra que é pregada aqui em cima que vai proteger você do erro, mas é a palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada. Essa que vai proteger você de cometer erros. Se você está em dúvida que se você está fazendo uma coisa, será que isso é errado? Vá lá na Bíblia. A Bíblia sempre vai trazer para você a resposta. Não, nem sempre é a que você quer ouvir, mas vai trazer a resposta certa. Nem sempre a resposta certa é aquela que nós queremos ouvir ou aquela que nós estamos preparados para ouvir. Por que a gente vê muitos bancos vazios hoje? Porque a Comeve ainda é uma das poucas igrejas que prega a palavra de Deus, que não prega aquilo que as pessoas querem ouvir, que não vem aqui para dar show, para fazer pirotecnias, mas vem para propagar, para levar um rebanho para o céu. Você chega em outra igreja lotadas, por quê? Porque aqueles que estão pregando estão massageando os egos dos irmãos. Pessoas que ouvem a palavra, chegam lá fora e esqueceram e já querem passar a semana toda em pecado. Tem aqueles pregadores, né, que não são mais, que diz até que não são pregadores, que são coaches espirituais, que cobram horrores para pregar. Você tem que pagar pacotes aí. E onde eles só pregam o quê? Só pregam: você está certo, você é abençoado, Deus vai encher seu bolso de dinheiro e você está perdoado. Pode, segunda-feira, começar a pecar de novo, que domingo que vem aqui que você está perdoado. Não querem perder os dízimos e as ofertas, muitas vezes, que são grandes, então massageia o ego daqueles que, né, têm um poder aquisitivo. Mas continuando, meu irmão. Depois do conhecimento, nós temos que acrescentar o quê? Ao conhecimento nós acrescentamos a temperança. E o que é temperança? Também, mas tem algo mais. Domínio próprio. A temperança é o domínio próprio. E aquele que conhece a verdade, ele precisa também aprender ao quê? A controlar os seus impulsos. A controlar os seus desejos, a controlar as suas paixões. Meu irmão, a vida cristã, ela exige renúncia diária. Aí você diz: pastor, o senhor fala isso porque o senhor está em cima do púlpito. Não. Para trazer uma palavra dessa que é pregada aqui, você pode falar com qualquer pastor, pastor Cláudio, pastor Joaquim, pastor Zafá. Você passa pelo menos uma semana estudando, se preparando. E chega aqui domingo, sobe no púlpito para pregar. Eu podia muito bem estar em casa, deitado, assistindo o Vasco perder, que é a melhor parte. Mandando mensagem no WhatsApp, rindo, né? Tem um irmão que nem veio para a igreja hoje, que acho que deve estar chorando embaixo do chuveiro essa hora. Vocês sabem quem é? Mas estou aqui, trazendo a palavra, conversando com os irmãos, e os irmãos também estão se esforçando. Então, meus irmãos, a vida cristã ela exige renúncia diária e submissão ao Espírito Santo. Será que você tem renunciado? Que renúncia é essa? Muitas vezes nós temos que renunciar ao nosso orgulho. Que a maioria das vezes a renúncia ao orgulho é uma das piores, principalmente para o homem.
Não quer se calar para ninguém, não quer baixar a cabeça para ninguém, acha que sabe tudo, não é verdade? Mas quantos têm tido uma vida de renúncia? As igrejas que pedem renúncia são as igrejas mais vazias, como acabei de falar. As igrejas que dizem que você pode vir do mesmo jeito e ficar do mesmo jeito, são as igrejas que estão lotadas. O homem é tão sedento de Deus que ele se deixa levar por palavras bonitas e palavras falsas. Não, vem, senta aí, pode viver essa vida que você quer, Deus te ama, e é só amor, e é só amor. Renúncia, nada. Carregar a cruz, nada. Às vezes nem a pessoa que está à frente da igreja não quer renunciar. Vai pedir para os irmãos renunciar. Então, meus irmãos, a vida cristã ela exige renúncia diária e submissão ao Espírito Santo. Isso é temperança. Agora vamos lá. Continuando, e a temperança. O que Pedro está aqui falando que se acrescenta a temperança? Agora sim, acrescenta-se a paciência. O que é a paciência? É só ser calmo? É só ser calado para as coisas? Não. A paciência é o quê? A paciência é a perseverança diante das provações. Será que você tem perseverado diante das provações ou você tem murmurado e duvidado de Deus? E aí eu pergunto, faça essa análise interior. Será que você tem perseverado? Será que você tem tido essa paciência de esperar que a vontade de Deus seja manifesta na sua vida? Ou você tem tentado, não, Senhor, eu não vou esperar mais não, eu vou fazer da minha cabeça, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do que eu quero. Então nós devemos ter paciência. Perseverar diante das provações. A caminhada cristã, meus irmãos, a Bíblia não fala em nenhum momento que ela está isenta das lutas, que vai ser uma vida de paz, de tranquilidade, uma vida de tribulações. Quem aqui não passou ainda por uma tribulação? Quem aqui não passa por lutas? Às vezes lutas internas. Hoje é o maior do problema que aflige o homem não são as lutas exteriores, mas são as lutas interiores. Isso tem que ser trabalhado na vida de cada um. Porque cada um tem a sua própria luta. Uns lutam com os outros e outros lutam consigo mesmo. E existe um grande psicólogo, que é Jesus. E esse psicólogo pode até indicar um outro psicólogo daqui da terra para ajudar você. Mas ele é o primeiro que vai dar o start na sua vida para você tomar essa decisão. Mas então, meus irmãos, a vida, ela tem tribulações, mas o crente maduro, é maduro, no ponto. Não é aquele tão maduro que já está passando do ponto, né? Às vezes o pessoal olha para o pastor Josafá já amadureceu, já está passando do maduro, né? Nada, ele está madurão ali, está inteirão. Já desse chegou com o bração aqui grosso, eu fiquei até com medo de chegar perto dele. Ó, o cara dá uma braçada assim, ó. Ontem ele carregando a geladeira aí, tá fortão aí, chega a tá. Então, meus irmãos, o crente maduro, ele aprende o quê? A permanecer fiel, mesmo quando não entende os processos de Deus. Será que você tem sido um crente maduro, que tem entendido os processos de Deus na sua vida? Ou você tem murmurado, tem falado, tem reclamado? Mas hoje você está aprendendo todas as qualidades de uma vida cristã que você vai trazer para a sua vida. Continuando, meus irmãos. E a paciência. O que é que nós devemos acrescentar ainda?
Acrescentar o quê? A piedade. O que será essa piedade que a palavra fala? Será que é meter a mão no bolso? Passou ali o irmão ali fora, eu queria uma ajuda para comprar uma comida aí. Pega aqui R$1. Sou piedoso, já ajudei ali o pedinte que passou ali pedindo alguma coisa, eu ajudei ele, dei um copo d'água. Não, meu irmão, a piedade que a Bíblia fala é o quê? É uma vida de reverência, temor e intimidade com Deus. E como essa piedade pode ser manifesta na sua vida? Existe uma maneira dessa piedade, juntamente com tudo isso, se manifestar na sua vida. Sabe como é? Quer saber? Posso te contar esse segredo? Quem está com o caderno para anotar aí? Facinho, facinho, facinho. Uma vida de oração. Ih, já começou a pesar, né? Oração, comunhão, leitura da palavra e sensibilidade para ouvir o quê? A vontade do Senhor. Eu sei que na palavra é fácil, na ação é mais difícil. Enquanto você acorda 5 horas para malhar, na oração você tem que acordar 3, 4, não é verdade? Por quê? Porque a fila é menor. Aí você vai dizer, o pastor não quer acordar 5 para malhar, imagine para orar. Deve dormir a noite todinha, roncar, né? Queria eu. Até queria. Mas Deus incomoda. Tem uma hora que ele vai lá e não adianta querer rolar na cama não, que ele vai perturbar até levantar. Graças a Deus. Graças a Ele mesmo. Então, meus irmãos, tenha e crie essa vida de intimidade e de comunhão com o Senhor. Oração, leitura da palavra. Nem muita oração, nem muita leitura. Tudo com temperança. Às vezes você se pega demais na oração, termina perdendo um pouco do tempero. É tudo balanceado. Nem só palavra também, porque muitas vezes a letra o quê? Nos deixa frio. A letra nos deixa o quê? Nos deixa céticos. Então, tem que haver o quê? Meio termo entre oração e palavra de Deus. E o último ponto, a piedade. Após a piedade, nós acrescentamos o que essa piedade? Nós acrescentamos o quê? O amor fraternal. Será que você tem tido amor fraternal na sua igreja pelos seus irmãos? Ou você tem tido esse amor fraternal somente por aqueles que estão ao seu redor? Será que você, quando termina o culto, você sabe o que o irmão que está do seu lado está passando? Muitas vezes nós vamos aos cultos, não só aqui na Comev, em várias igrejas, nós sentamos no banco, recebemos, somos ministrados, louvamos ao Senhor e levantamos e vamos embora. E não sabemos se a pessoa que está no nosso lado vai ter um prato de comida para comer naquela noite. Nós esquecemos o amor fraternal. Muitas vezes, a grande maioria sai daqui, graças a Deus, a igreja Comev é uma igreja abençoada. A grande maioria sai daqui, vai para um lanche, vai para um restaurante, vai para casa, né? Muitos fazem na sua própria casa lá um churrasquinho, um feijão, um negócio. Mas, será que você tem perguntado ao seu irmão que está do seu lado, tentado perceber, e aí, meu irmão, você vai para onde quando terminar o culto? Como é que está lá na sua casa? As células fazem um bom trabalho, porque o líder de célula ele fica a par de todos aqueles que estão na sua célula. Mas será que você tem sido um bom líder e tem percebido como é que estão os irmãos da sua célula, se está tudo bem, estão passando por algum problema, por alguma aprovação? Então, meus irmãos, acrescentando o amor fraternal. A fé cristã, ela não é vivida de forma isolada. Nós somos o quê? Nós somos corpo, nós somos família,
nós somos chamados para amar uns aos outros. Mesmo sendo difícil, mas é vontade de Deus. E acrescentando mais a tudo isso que nós falamos, devemos o quê? Acrescentar a caridade. Acrescentar o quê? O amor ágape. O amor sacrificial. Como é o amor de Cristo? É um amor o quê? Que se entrega sem esperar nada em troca. Será que você tem se entregado sem esperar nada em troca? Será que você tem vivido a vontade do Senhor? Aqui mesmo, nessa pequena comunidade. Muitas vezes a gente vê dissensões, né? Eu não vou para o MFR, das mulheres, né? Eu só penso que é MST, mas é quase a mesma coisa. O MFR. Eu não vou para HDA, porque isso, porque aquilo. Porque eu não concordo. Não há uma renúncia do orgulho, não há uma renúncia da própria vontade. Eu não gosto desse aqui, eu não gosto daquele ali, eu não gosto desse, eu não gosto como fulano louva, eu não gosto como fulano prega. E no final ainda quer dizer que é o maior dos santos, que sabe mais do que todo mundo, e não segue a vontade de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que ter esse amor, não só pela nossa família, mas pelo quê? Pela família de Cristo. O amor como o de Cristo fez uma das que se entrega sem esperar nada em troca. Com isso aqui, com esse segundo ponto que nós vimos aqui, nós vemos o quê? Que o crescimento espiritual, ele é intencional. O crescimento espiritual é contínuo e profundamente. O crescimento espiritual está ligado o quê? Ao caráter. Você viu? Em 2 versículos. Nós vimos toda a descrição na vida cristã. E continuando, meus irmãos, ainda falando sobre a fé, vamos ao terceiro ponto. Já vou acabar rapidinho isso aqui. Sei que os irmãos já estão cansados. Alguns estão tristes, querem ir para casa chorar. Outros estão alegres. Por que estão rindo? Quem que quer ir para casa chorar? Chorar de emoção, chorar de alegria, né? Estava precisando de Deus. Outros estão chorando por causa do Vasco, mas... Né, Dilon? Dilon está alegre. Bom, enquanto o Dilon está alegre, nosso irmão está triste lá na casa dele, com certeza. O irmão Valdomiro também está alegre. Né? Então, meus irmãos, terceiro ponto. As virtudes como fruto de uma fé viva. Ainda continuando, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E quais são as coisas que devem abundar em nossa vida? São essas as virtudes que nós vimos aqui. Essas virtudes, elas não devem só estar na nossa vida, mas elas devem abundar. Elas devem o quê? Tomar conta. Porque se elas tomarem conta da nossa vida, elas não nos deixarão o quê? Ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer isso, meus irmãos? Dizer o quê? Que a prática das virtudes produz uma vida cristã frutífera. E você tem praticado as virtudes na sua vida? Se você não tem praticado, hoje você está o quê? Aprendendo a como praticar. Deus, ele não nos chamou para termos uma fé improdutiva, mas o quê? Para uma fé que glorifica o seu nome. O nome que tem glorificado é o nome de Deus. E nós vamos glorificar o Senhor, o quê? Por meio de nossos frutos espirituais. Onde há crescimento espiritual, meu irmão, há fruto. E onde há fruto, Deus é glorificado.
Uma fé viva, meu irmão, ela é transformadora. Uma fé viva, ela transforma o caráter, ela impacta no seu relacionamento. E não é só relacionamento, só às vezes quando se fala em relacionamento, a gente só pensa, o relacionamento que eu tenho em casa, entre eu e minha esposa, entre eu e minha noiva, entre eu e minha namorada. Não, meus irmãos, existe um relacionamento ainda maior, que é o de você com as pessoas que estão ao seu redor. Será que aonde você está, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, você tem impactado as pessoas com a sua vida? Seu relacionamento tem impactado as pessoas? Às vezes, o jovem vem à igreja e chora. Meus pais não são cristãos, só eu na minha casa. Mas será que você tem impactado a vida dos seus pais com o seu testemunho? Tem poucos, mas tem homens que choram porque suas esposas não querem ir à igreja. Mas será que você tem impactado a vida de sua esposa com o seu testemunho? Tem mulheres que choram por causa dos seus maridos, mas será que você tem impactado a vida do seu marido com o seu testemunho? A fé viva, como eu falei, ela transforma o caráter, ela impacta o seu relacionamento e, principalmente, ela testemunha Cristo ao mundo. O cristão frutífero, meu irmão, ele não vive apenas para si, mas para a glória de Deus e para a edificação do seu próximo. Assim é a vida do cristão. Primeiramente, ele vive para a glória de Deus. Não é para a sua glória. A bênção é resultado da sua vida, mas você vive para a glória de Deus e para a edificação do seu próximo. Muitos podem até dizer, pastor, eu vivo para a glória de Deus, mas será que você tem vivido para a edificação do seu próximo? Edificando ele com testemunho, com palavras de bênção, com palavras de ânimo, com ações de ajuda? Quarto ponto, meus irmãos, o perigo da estagnação espiritual. Isso é perigoso demais. Mas, pastor, isso não existe, está na Bíblia. Continuando, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Diz o seguinte, pois aquele, olha só, que a palavra fala. Não sou eu que estou inventando, você pode conferir na sua Bíblia, você pode ir em outras traduções. Anote aí 2 Pedro 1:9. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Aí. Foi eu que escrevi isso na pregação? Cadê o... Está escrito aonde isso daí? Na Bíblia. Aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Nós vimos aqui o alerta feito por Pedro. Afirma o quê? Que aquele que não pratica, aquele que não desenvolve essas virtudes se torna o quê? Um cego espiritual. Muitas vezes esquecendo dos seus antigos pecados, que foram perdoados aonde? Na cruz. Isso revela para nós o quê? O grande perigo que está na estagnação espiritual. O quê? Uma fé que não cresce. Uma fé o quê? Que se acomoda. Que não avança. Quando isso acontece, abre um grande caminho para o esfriamento dessa fé. Digo mais, meus irmãos, muitos não abandonam a igreja, não. Não negam a fé, mas perdem o vigor espiritual. Perdem o quê? A sensibilidade à voz de Deus, a alegria da salvação. Esquecem do preço que foi pago por Cristo na cruz.
Passam a viver o quê? Uma fé superficial, sem profundidade, uma fé sem compromisso. Deus nos chama diariamente para nos lembrar de quem éramos e do que Ele fez por nós. A memória da salvação, ela o quê? Fortalece a nossa gratidão e renova o nosso compromisso com Deus. Por isso, nunca esqueça do sacrifício feito na cruz, do sangue derramado para a remissão, que a remissão compra. Seus pecados foram remidos, foi pago um preço por eles. E essa alegria do que Cristo fez, nós temos que ter, a alegria de sabermos que somos salvos e somos remidos por Ele. Porque nós temos que fortalecer a cada dia a nossa gratidão e renovar o nosso compromisso com Ele. A caminhada cristã, meus irmãos, ela é diária. Não é porque você aceitou a Cristo aí no seu banco uma vez e essa salvação permanece. A caminhada cristã, ela é diária. Ah, pastor, mas eu sou fraco, eu caí. Caiu, mas você pede perdão, levanta e tenta continuar essa caminhada. O que você não pode é cair e ficar caído. Cada dia, caminhe um pouco mais. Todos os dias vão haver pedras no caminho. Todos os dias você está sujeito a tropeçar. Mas o Senhor está do seu lado. Segura na sua mão para não deixar você cair ao chão, para lhe ajudar a levantar, para que você continue a caminhada. Quinto e último ponto, meus irmãos. A firmeza da vocação por meio da prática das virtudes. Versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme. Olha só o que Pedro fala. Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Você sabe o que é eleição, que é falado aqui nessa palavra? Será que você pensa que a eleição é aquela de outubro, que vai lá, vota na cédula e... A eleição, o significado da palavra eleição, aqui na Bíblia, nesse momento, ela é o quê? Ela é a escolha soberana de Deus. Então você é uma escolha soberana de Deus. Procure perseverar. Nós vemos aqui Pedro falando aos irmãos ali crentes o quê? Que perseverem o quê? Para estarem cada vez mais firmes na sua vocação e eleição. Ele não está aqui ensinando que nós somos salvos pelas obras, mas as obras, prestem bem atenção, nós não somos salvos pelas obras, mas as obras, elas confirmam a fé que nós professamos. As obras, elas não são feitas assim, eu vou fazer porque eu tenho obrigação de fazer. Eu vou limpar essa caixa aqui porque eu tenho obrigação de limpar. Mas você vê, poxa, a caixa está suja, eu posso limpar. Ou então, vê o pastor entrando ali, o pastor Josafá, o pastor Jaquinha, opa, pega logo um pano aqui. Oi, pastor, estou aqui limpando. Ó. Tem gente que faz isso. Não aqui na Comeve, claro, né? Mas tem gente que faz. Então, meus irmãos, tenha certeza que isso não vai salvar você. Talvez lhe dê até uma moral com o pastor vai achar que você é esforçado, mas Deus está vendo. Esse é o pior, ele sabe.
Então, meus irmãos, como acabamos de falar, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas as obras confirmam a fé que nós professamos. A prática das virtudes cristãs, ela o quê? Ela fortalece a nossa caminhada e nos dá segurança espiritual e nos ajuda a evitar os tropeços. Como ele acabou de falar aqui no último. Bota o versículo 10 novamente aí. Olha aqui, ó. Toda aquela prática que nós vimos desde o versículo 5. Se você fizer tudo, desfazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Você vai estar treinado, vai estar forte para a caminhada, vai estar alicerçado. Uma vida cristã disciplinada, guiada pelo Espírito Santo e fundamentada na palavra é uma vida firme, estável e protegida contra quedas constantes. E para concluir, meus irmãos, já estamos terminando. Ao estudarmos toda essa palavra, nós concluímos o quê? Que a fé que nos salvou é a mesma fé que nos transforma diariamente. Não é fé diferente. A mesma fé que salva é a fé que transforma. E as virtudes cristãs, elas não têm que ser um peso na sua vida, mas elas têm que ser uma evidência de maturidade espiritual. Deus aí nos chama o quê? Para sair da superfície e para avançarmos em uma vida plena em Cristo. Nós possamos, meus irmãos, à luz da palavra, examinar a nossa caminhada, decidir crescer na graça e conhecimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Que a palavra possa cair em terra fértil e venha frutificar.